que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Evangelho de João, capítulo 16, verso 31 diz: Mas Jesus lhes respondeu: Credes agora? Pois chegará o momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados cada um para a sua família. Vós me deixareis sozinho, mas eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Amém? Poder sentar. Irmão, tem palavras que dentro do conceito que hoje nós vivemos, eu não sei qual era o espírito, o ânimo daquele povo da época de Jesus, ao nível de conceito religioso, mas eu vejo o que nós vivemos hoje. Se Jesus, no atual ânimo da população mundial, dos conceitos religiosos, se Jesus chegasse para um povo, Jesus começou ali a fazer um milagre e tal, daqui a pouco tem uma multidão seguindo Jesus. Uma multidão dessas aí, desse tipo de gente que nós conhecemos no dia a dia. E de repente Jesus diz assim: olha, chegou a hora, vocês estão aqui comigo, mas vocês vão voltar para a família de vocês, vocês vão me abandonar e vai voltar para a casinha de vocês, para os afazeres de vocês, vocês vão voltar a viver a vidinha de vocês. Eu vos preveni desta hora, e agora ela vai acontecer. Nesse mundo, vocês terão tribulações. Quer dizer, tribulação é uma palavra terrível, né? Que Jesus até falou assim, sobre a grande tribulação. Jesus falou que dia igual aquele nunca houve, depois nunca haverá. Tribulação é um negócio complicado. Mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Imagina Jesus falando: vocês vão ser espalhados, né? De tudo que ele já tinha falado, de perseguição, de dores, sofrimentos e angústias, né? E tribulação é um negócio que atinge o corpo, atinge a alma, atinge toda a essência do ser humano. A tribulação, quando a pessoa diz estou atribulada, ela não está nem pensando mais direito. É isso que nós falamos sobre as pessoas, quando usamos a expressão, aquela pessoa está atribulada. Uma pessoa atribulada é como se ela andasse como meio que louca na rua, de um lado para o outro. Ela nem pensa mais direito. Alguém tem que intervir, interceder, tem que ajudar aquela pessoa, porque ela está perdida. Os raciocínios dela e a expectativa já eram. Ela já está desesperançada. Esse é o nível tribulação. Aí Jesus vem e diz assim: mas tende fé e coragem. Ou seja, as nossas tribulações não são tribulações como se sucedem na vida das pessoas lá fora. Porque nós temos a graça de Deus. Muitas situações pelas quais nós já passamos, cristãos de um modo geral, outras pessoas lá fora, às vezes por uma simples perda de emprego, estão tirando a própria vida, estão pegando uma arma para assaltar, estão virando para o outro lado, estão saindo dos caminhos da luz, entrando nos caminhos das trevas. Mas Jesus disse, a Bíblia nos ensina que sobre nós não vem tribulação que nós não possamos suportar. São tribulações também, nos leva a pontos extremos, mas a graça de Deus faz toda a diferença. Então nós somos, Paulo diz, somos angustiados, perseguidos, atribulados, né? Somos entregues à morte todo dia. Paulo fala uma série de coisas, porém ele diz, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. O amor de Deus
agindo em função nas nossas vidas faz a diferença. Esse amor, essa graça, o amor de Deus não é por todo mundo. Não é todo mundo que é alvo do amor de Deus, porque a Bíblia fala de filhos. Todos nós podemos ser filhos de Deus. Todos nós temos um princípio na criação de Deus, mas a Bíblia fala de filhos da obediência e filhos da desobediência. Quando um filho está na desobediência, ele não está debaixo da graça do Pai. Então, essa passagem bíblica aqui me faz pensar, se Jesus viesse assim nos nossos dias, se hoje aparecesse um homem ali andando pela rua fazendo milagres, é Jesus, e ninguém sabe, e ele começasse a falar certas coisas de angústia, tribulação e perseguição, qual seria o resultado? Como será que as pessoas hoje se comportariam? Você pode dizer assim, não, pastor, eu me comportaria como eu estou me comportando, porque você já tem um prévio conhecimento. Mas se você recebe uma palavra dessa assim de sopetão, de estalo, você não tem todo um histórico, você não tem toda uma história para te sustentar, e vem uma palavra dessa de angústia, aflição e dores, você será que dá um passinho para trás? Como será que você reage a uma palavra dessa de imediato, sem um certo histórico? Isso aconteceu, irmão, na vida de muita gente. Muitos dos irmãos que ouviram a palavra e creram naquele tempo não tiveram o mesmo histórico sequer que os discípulos, que acredita-se ali, Jesus esteve com eles ali cerca de uns 3 anos e criou um histórico na vida deles, mas muitos que se converteram depois não tiveram esse histórico de 3 anos. Sabe por quê? Porque já foram convertidos debaixo da perseguição. Os discípulos foram espalhados por causa de uma perseguição. Por exemplo, as cartas de Tiago, as cartas de Pedro, elas são escritas aos judeus cristãos, judeus convertidos, na chamada diáspora. Diáspora quer dizer dispersão. Veio a perseguição, pessoas foram dispersadas, e depois Pedro está escrevendo para essas pessoas que foram dispersadas. Essas pessoas dispersadas que fugiram da perseguição e da morte do Império Romano que vinha atrás deles, eles por onde saíam pregavam ousadamente, e pessoas iam se convertendo, sabendo que aquele que está pregando para ele é alvo de morte, mobilizada pelo Império Romano. As pessoas sabiam, esses aí são cristãos que vieram fugidos de tal lugar, o Império Romano está caçando eles. Paulo tinha carta para ir de cidade em cidade fazendo uma lenha só. Então imagina, você hoje, você se converteu em tempo de paz, sem nenhuma visão de perseguição, sem nenhuma visão de martírio. Agora Deus tem falado, do nosso meio sairão os últimos mártires para somar debaixo do altar. Deus tem aí 20 e poucos anos para colher todos esses mártires, que vai completar o número dos mártires que está faltando debaixo do altar. Desde a criação do mundo, Deus projetou um número de mártires para debaixo do altar, e esse número ainda está incompleto, e Deus falou, daqui Ele vai levar esse povo para somar o projeto que Ele tem. Mas pessoas que se converteram pela pregação de cristãos que já estavam em fuga, eles sabiam que eles iam se converter e continuar em fuga. Se quem está pregando para ele já está vindo fugido de outra cidade porque estão querendo persegui-lo e matá-lo, ora, se alguém fosse se converter, sabia que também ia ser perseguido, e se fosse pego, seria morto. Pessoas se convertendo para morrerem. Homens e mulheres que decidiram morrer.
Muitas das pregações foram esse nível, irmão. Olha, eu vos anuncio Jesus, o Filho de Deus. Pregamos em Roma, pregamos em Jerusalém, que está dominado por Roma. Pregamos em tal lugar e estão nos perseguindo para nos matar. Mas esse Cristo é o Filho do Deus vivo que veio e habitou entre nós. E em nome dele, sinais, prodígios e maravilhas operaram. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Foi pregado e ensinado o Evangelho por aqueles que estão ali, que poderiam ser mortos ao mesmo tempo. E pessoas ouvindo estes que poderiam ser assassinados pelo sistema governamental. A qualquer momento, essas pessoas estão se convertendo, sabendo que vão ter que, a partir do momento que dissessem, creio, tem que fugir também. Senão vão pegar, vão matar. Você se converteria a uma religião que está sendo massacrada pelo Estado, cujos pregadores da época estavam todos sendo alvos para serem mortos, assassinados, arrastados de volta a Jerusalém? Você se converteria? Quando Saulo se converteu, ele vai num lugar levado por Ananias, há aquela repulsa, os irmãos ficam desconfiados. Esse Ananias esse Ananias trouxe Saulo aqui, esse Saulo é um espião, não é possível, ele já matou tanto cristão, já incendiou a casa de tanto cristão, já fez tantos horrores, já destruiu tantas famílias. E o resultado, quando Saulo chega, as pessoas não querem nem receber Saulo, porque aqueles estavam já, quando Ananias leva eles ao meio lá, leva Saulo no meio dos irmãos, eles estavam ali escondidos, estavam fugidos. Mas tem um detalhe, escondidos e fugidos num grande galpão, segundo alguns historiadores, onde Saulo é apresentado. Ali, naquele galpão, tinha um monte de novos convertidos, pessoas que sabiam que aqueles pregadores estavam ali porque estavam fugindo da perseguição que os levaria à morte. Elas estão se convertendo para entrar no mesmo caminho de morte, homens e mulheres que decidiram que queriam morrer, porque eles sabiam que uma hora não ia dar mais para fugir. Quem conseguia fugir do Império Romano? Quem conseguia fugir deles? Era impossível fugir do Império Romano. Eles fechavam todas as cidades, todos os acessos à cidade, e eles vinham vasculhando, e entrava de casa em casa. Não tinha mandado judicial para entrar em casa de ninguém, não. Tinha era a pé, metia o pé na porta, tem cristão aí? Qualquer desconfiança eles arrastavam. Homens e mulheres que se converteram para morrer. Essa mensagem não é a mensagem que todo mundo gosta de ouvir, não é, irmão? A não ser os verdadeiros. Os verdadeiros sentem prazer, porque o Espírito vem e testifica violentamente dentro de si. E sabe, nós sabemos que morrer por Jesus Cristo não é para qualquer um. É só para alguém em quem ele investiu, ele viu valor, ele viu santidade, ele viu honestidade, ele viu sinceridade, ele viu humildade, ele viu valores morais, para que ele separe alguém para morrer para ele. Não pode ter contaminação, tem que ser cordeiro sem mancha alguma. Só esses são escolhidos para morrer por ele, os melhores. Não é qualquer um. Então, repara, irmão, esse conceito é o que nós hoje perguntaríamos. Esse conceito mudou? Ou Jesus ainda continua chamando pessoas para morrerem? Essa palavra passou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra passou? Ela envelheceu, ou a palavra de Deus se renova a cada manhã? Vê que Jesus
segundo historiadores, vai de 70 a 85 anos a ideia de que Apocalipse foi escrito depois do nascimento de Jesus. 70 a 85 anos, dizem alguns historiadores, já vi gente chegar até a 95 anos, mas enfim, Jesus vem lá em Apocalipse 2:10, né, e diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Décadas depois, quando Apocalipse é revelado, entregue ao apóstolo João, décadas depois, Jesus vem e continua dizendo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E como falávamos, não é ser fiel até morrer. Até morrer dá a ideia que você vai e morre até de velhice. Não, ser fiel até a morte significa, o contexto ali, o cenário ali é perseguição. O cenário ali é perseguição. Então significa ser fiel até te matarem. Isso que significa ser fiel até a morte. É até te matarem. Não retrocede nunca, não falta com a palavra, não falta com o teu testemunho, não falta com a tua postura. Permanece firme para te matarem. E Jesus e João vem com essa carta trazida e distribuída a toda a cristandade, e lá está Jesus: eu quero que vocês sejam fiéis até serem assassinados. Essa palavra atravessou as fronteiras, atravessou os séculos e chegou a um monte de lugares, e foram fundadas igrejas e mais igrejas e mais igrejas, mas esta palavra nunca foi aceita. Por isso, de nós para trás não há mais igreja. Sabe por que Geração Jesus Cristo está de pé? Porque aqui o ensinamento é morrer por Jesus Cristo. Senão nós já teríamos sido apagados, destruídos, aniquilados. Somos hoje, podemos nos considerar o menor grupamento chamado cristão. Somos o mais forte e o único do qual o louvor e a adoração chega diante do trono de Deus. Somos o único, hein? Os louvores das assembleias é bandaleira. Louvor é daqui, da Geração de Jesus Cristo, a única terra, o único povo no qual ainda tem o Espírito que leva louvor diante do trono de Deus. Louvores da Batista, quem recebe eles é o diabo, mesmo que esteja falando Jesus, Pai ou Espírito Santo. São louvores que vai por diabo, porque o louvor não parte da boca, ele tem que partir da alma, de uma entrega total. Não é cantar bonito, não, é adorar bonito, e quem adora, adora até de lábios cerrados. Não se adora só com boca, palavras, cântico, se adora com a alma. O que mais Deus ouve, quer ouvir, é a expressão da alma. Se não tem expressão da alma, não adianta a expressão do corpo que confecciona palavras. E quem é um verdadeiro adorador, esse é procurado por Deus. Jesus falou: olha, mulher, eu vim aqui, sabe por quê? Porque o Pai está procurando, Ele me mandou vasculhar a terra e procurar, sabe o quê? Os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Sabe por que Deus te trouxe na Geração de Jesus Cristo? Porque Deus te chamou para morrer por Ele. Foi para isso. Os que são chamados para a Geração de Jesus Cristo são chamados para morrer. Por isso somos os mais fortes, porque procuramos pela morte. E eu já criei um slogan que eu costumo brincar com os irmãos já. Muita gente diz por aí, né? Até que a morte nos separe, né? Não, o nosso lema é: até que a morte nos una eternamente. Esse é o nosso lema. A morte vai nos unir eternamente. Ela é só o portal para a glória de Deus. Ser fiel, irmão, até a morte.
Jesus falou: vós sois as minhas. Já vimos que o original, a palavra testemunha, quer dizer mártir é aquele que morre por uma causa. Quem foi o primeiro mártir da nossa causa? Jesus Cristo, que disse que um servo tem que ser. Irmão, então só tem uma coisa a dizer: abre a porta. Quem quer ir embora, vai. Que Deus tire as forças logo para não voltar no próximo culto. Agora, se você entender hoje que o teu chamado é para morrer pelo Evangelho, que Deus te multiplique as forças 70 vezes mais. Mas se esse tempo todo você ainda não entendeu, não te resta mais espaço na geração de Jesus Cristo. Tu precisa de cura. Tudo bem, tu tem levado cura dia após dia, e hoje levarás de novo, mas ser curado não quer dizer ser salvo, ser curado não quer dizer ser servo. Ser curado não quer dizer ser servo. Mestre, eu trouxe aqui os teus discípulos, olha, meu filho aqui, endemoniado. Geração incrédula, traz o menino aqui, pronto, tá curado, beleza. Eles seguiram para lá, Jesus seguiu para cá. Ser curado não significa ser servo. Ser curado não significa ser participante da glória de Deus. Mestre, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, profetizamos, fizemos maravilhas. É bonito. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, meu irmão, o chamado de Deus é poderoso, e eu quero frisar essa história gloriosa com os homens e mulheres que escolheram morrer com a verdade que sabiam que era verdade. Ezequiel escolheu morrer, Jeremias escolheu morrer. Jeremias não foi assassinado, foi por um triz, mas ele estava decidido a morrer pelaquela verdade. Jeremias, vem cá, profetiza, é assim, joga no calabouço. Tudo bem. Tira Jeremias do calabouço. Não, já falei, é assim, então joga no calabouço. Chama Jeremias, vem cá. Não, já disse, é isso, quer ouvir de novo? É isso. Estava decidido a morrer. Sadraque, Mesaque e Abednego não pereceram na fornalha, mas não estavam decididos a morrer? Fica sabendo, ó rei, não temos que te responder nada. O Deus que nós servimos pode nos livrar da tua mão e da fornalha, mas se ele não livrar, nós vamos morrer, mas a tua imagem não vamos adorar. Chamados para morrer. Esta é a unção. Esta é a unção. Esta é a unção que hoje vai tirar a gente daqui mais forte. Esta é a unção que hoje tu vai voltar para casa e já não vai mais pensar como pensava antes. Hoje tem pessoas aqui dentro que vão perder por completo o medo da morte. Pessoas que prosseguiram, pessoas que não negaram, pessoas que não se escandalizaram, como disse Jesus, e bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Eu que sou igual a Jesus, eu tenho dito, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Aqueles que se têm escandalizado, os que têm me chamado de arrogante, os que têm me chamado de prepotente, os que têm que falado lá na tua intimidade, lá no teu pensamento, e pior ainda, nas fofocas, dizendo que eu tenho me exaltado, tu perdeu o degrau. Já era. Eis que está alguém aqui que tem Deus como amigo e que recebeu a mesma palavra. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem falou mal de mim é maldito. E não é porque eu amaldiçoei, nem tenho onisciência de saber, não. É porque ele é o meu amigo.
ninguém pode me amaldiçoar, ninguém pode jogar pedra no meu caminho, não tem arma que me possa deter, não tem traficante que me faça parar, não tem diabo que me derrube, não tem sistema que me detenha. Eu sou o transtorno da sociedade. Deus me chamou em uma sociedade organizada, sabe por quê? Porque acreditou que eu poderia desorganizá-la. E Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. O sistema está maluco, e mais louco eles ficarão quando Jesus abrir a porta da cadeia e me disser assim, entra. Eles vão ficar mais loucos ainda. Sabe por que você está escandalizada? Porque você não faz parte disso aqui. Se tu conhecesse Jesus, saberia que eu trago comigo as palavras dele e o Espírito que estava sobre ele está sobre mim. É assim que funciona, irmão, só assim. Paulo sai de Roma com carta dos sacerdotes, Roma não, Jerusalém, eu sempre confundo essa história, porque ali era o centro, Roma está dominando e eu fico confundindo a cidade. Sai de Jerusalém e vai perseguir cristão. E Saulo encontra Estevão no meio do caminho dele. Saulo manda apedrejar Estevão, não é isso? E ele até fica com as vestes de Estevão lá nos pés dele. Fazia parte do ritual tirar a roupa da pessoa. Estevão foi apedrejado. Saulo, o apóstolo Paulo, matou Estevão, porque dependia da palavra dele. Ele autorizou a morte, ele matou. Esse mesmo Paulo vai na estrada de Damasco e encontra com Jesus. Se converte, decide seguir ao Senhor, mas sabia que a ordem para exterminar os cristãos continuava, que mesmo que não fosse ele mais no comando, viriam outros, mas mesmo assim ele aceitou permanecer no caminho. Homens que decidiram morrer, se converteram sabendo que a sentença de morte já havia sido decretada a respeito deles. Quando você foi chamado para a geração de Jesus Cristo, a tua sentença de morte já tinha sido decretada. Aleluia, Deus! Que noite gloriosa. Saulo quando ele está lá cego, tem a visão de Ananias, o Senhor vai e fala com Ananias, e Ananias diz assim, Senhor, esse homem, eu ir lá? Ele é um assassino, ele vem matando cristão, não chamava cristão, né? Chamava o caminho, ele vem matando os do caminho, desde Jerusalém, e o Senhor quer que eu vá até lá? Sim, Ananias, vá até lá, eu já transformei ele, já dei até uma visão a ele, que era você que entrava, colocava as mãos sobre ele, e as escamas lhe caíam dos olhos, ele voltava a ver. Senhor, imagina Ananias dizendo assim, Senhor, tem certeza? Aí o Senhor vai dizer assim, Ananias, não temas, vai e faz o que eu te mando, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar a minha palavra aos reis, aos gentios e aos judeus. Ananias, eu mostrarei para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. O que ele fez com os cristãos não é nada. Eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Aí Ananias vem, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu na visão, mandou que eu te impusesse as mãos, está aqui, tu voltou a ver, batizou agora. Saulo, vou te contar o seguinte, o Senhor falou o seguinte para você, que ele vai te mostrar o quanto você tem que padecer e sofrer pelo nome dele. Saulo, ó,
correu a 1000. Sabe por quê? Que ele tinha pressa de encontrar com a morte. Ele correu a 1000 para cumprir os projetos do Senhor. Porque quem tem um encontro com Jesus jamais retrocede. Quem conhece Jesus nunca retrocede. E não adianta você vir com argumentos fuleiros e falsos. Mas foi um encontro tremendo na estrada de Damasco. Caiu do cavalo, e a luz, e a voz, e a imagem. Conversa fiada, porque você já teve encontro com Jesus milhares de vezes. Você viu Jesus ressuscitar? A fé não traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Se tu não crês que Jesus ressuscitou, a tua fé é vã. Tu crê que Jesus ressuscitou? Mas você crê porque alguém te contou? Você é louco de acreditar que alguém ressuscitou e subiu ao céu porque alguém te contou? Você é louco disso? Quem aí é louco de acreditar nisso? Ninguém é louco de acreditar que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto nos céus. Eu jamais acreditaria nisso se eu não tivesse visto. Cada vez que tu lê a Bíblia, o Espírito Santo entra dentro do teu espírito. Você viu tudinho, você viu o mar vermelho abrir, você viu a fornalha esfriar, você viu os leões virarem gatinho, você viu tudo. Se tu não tivesses visto, a tua fé seria vã. Ninguém te convenceria disso. Uma história louca dessa, ninguém te convenceria que Lázaro depois de 4 dias foi ressuscitado. Ninguém te convenceria se tu não tivesse visto. Sabe o que aconteceu? Sabe por que você crê? Você viu. O teu espírito foi levado ao passado. Quando a leitura bíblica transcorria, o Espírito Santo agia. Você não percebeu que você foi posto diante da porta do túmulo. Você não percebeu que a voz ecoou, tirai a pedra. Você não percebeu que houve a voz, Lázaro vem para fora, porque você estava tão carnal que não imaginou que o teu espírito viajou no tempo. Se tu não tivesses visto, tu não terias crido. A fé é o processo que Deus faz o nosso espírito viajar e ver, contemplar as coisas. Se nós não tivéssemos visto, não seria o bastante. Ninguém acredita nessas histórias. Se alguém vier correndo lá do cemitério mais próximo, bater na tua porta e dizer assim: o cara estava morto lá e depois de 4 dias ressuscitou, tu crerias? Tu não crerias, meu irmão, de jeito nenhum. Para que tu creias nessas coisas bíblicas, o milagre acontece, o teu espírito foi transportado no tempo. Você contemplou. Você é testemunha ocular dessas coisas bíblicas? Você apostaria a vida em alguma coisa que alguém te contou? Você apostaria a tua vida que Lázaro foi ressuscitado em 4 dias depois de 4 dias só porque alguém te contou? Você não apostaria a tua vida, meu irmão. O que te dá essa convicção é porque você viu com os olhos do Espírito. Ele entrou em você e ele te transportou, ele te fez ver essa glória. O mar vermelho abriu? E como abriu? E como abriu? Mas como? Quem és tu para crer que o mar vermelho abriu? Se os grandes estudiosos, os grandes e poderosos historiadores, os grandes e poderosos arqueólogos da história estão dizendo que não abriu nada. Quem és tu? Quem sou eu? Adestrado dos colégios públicos da vida, sem nenhuma cadeira acadêmica, quem somos nós para dizermos abriu sim porque eu vi? Se tu não tem essa fé, tu não pertence à geração Jesus Cristo. Então, meu irmão, apostar a vida nessas coisas foi o grande tema destes homens, que eu digo que eles escolheram, eles decidiram morrer.
sabendo que o que esperava por eles era a morte, eram angústias, eram aflições. E alguém pode dizer, mas Paulo foi vivendo dia a dia, as coisas vão acontecendo. Não foi assim não. Ele falou, os discípulos estavam em volta dele, ele falou assim, irmãos, eu estou partindo nos projetos do Senhor, vou para a cidade tal, e eu não sei de nada do que vai acontecer na cidade tal, exceto aquilo que o Senhor já me revelou, que o que me espera de cidade em cidade são cadeias, algemas, prisões e açoites. Está escrito isso? Está escrito isso, meu irmão? Você tem memória de que está escrito isso? O Espírito Santo já me revelou que o que me espera de cidade em cidade são cadeias, algemas, prisões e açoites. Eles decidiram morrer pela causa. Me diz agora, quem viveu inutilmente? Eles que morreram por essa causa? Ou esses almofadinhas de meia tigela que estão por aí nadando em dinheiro e viajando de avião? Existe uma ordem, meu irmão, que ela está acomodada. A ordem é morte aos cristãos. Essa ordem está acomodada. Esta ordem está oculta. Sabe por quê? Porque antes de nós não existia mais cristão. Então a ordem podia ficar acomodada. Mas eu, no poder que me foi dado de ressuscitar as coisas, eu ressuscito esta ordem novamente. Morte aos cristãos. Por quê? Porque estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Viver não é preciso, morrer é preciso. Deus me dá muitos anos de vida e saúde. Tá louco? Quem dera a minha morte fosse amanhã, porque eu sei o que me aguarda. O que me aguarda, olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano, mas Deus espera retribuir aqueles com a coroa da vida, aqueles que anseiam por estar juntos dele. Tu amas Jesus? Quando você ama alguém, o que você quer? Tá juntinho. Eu vou perguntar de novo então. Tu amas Jesus? Mais do que teu filho? Mais do que teu pai? Mais do que tua mãe? A Bíblia diz, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Quando você ama alguém, você quer estar junto desse alguém. Não é assim que funciona? Anseia abraçar esse alguém, não é assim? Anseia dar beijos, anseia estar junto, anseia compartilhar. Não é assim que funciona? Eu vou te perguntar, você ama a Deus, ama a Jesus? Então a tua alma tem que estar fervendo. Você tem que estar como uma mulher de Apocalipse, a parturiente, com dores, ânsia de dar à luz e partir para o Senhor. Se tu amasse, olha, Jesus falou assim: vocês não me amam, meus discípulos. Mas Senhor, nós te amamos. Não me amam, porque eu disse que vou para o Pai e o coração de vocês se entristeceu. Se vós me amasses, se alegrariam em eu dizer que vou para o Pai, porque tem que ser o objetivo de todos. Tu amas Jesus? Você gostaria de hoje, antes de chegar na tua casa, ser tomado e partir para a glória? Gostaria mesmo? Jesus, não, mas eu preciso de mais tempo, pastor, porque eu ainda não arrumei a minha casa. A minha está arrumada desde a minha conversão.
Estou chamando você, eu que represento Jesus, eu que sou um com Jesus, eu que sou a porta, estou chamando vocês a morrerem por Jesus. Mas antes que chegue a hora dessa glória, o mundo vai estremecer. Verão um povo mais ousado, o povo mais valente, o povo mais intrépido, o povo cujas palavras escorregam pela boca como as fontes de água que transbordam e chegam ao mar. Aleluia! O Espírito de Deus está sobre nós, nos ungiu para pregar, para anunciar, para curar, para expulsar demônios e principalmente para não se curvar a nada, nem ninguém, nem a nenhum sistema. Porque o dia que tu fores intimidado por uma arma, por uma palavra, por um sistema, neste dia o diabo conseguiu arrancar de dentro de você o leão, o boi, a face de homem e a águia. O dia que tu fores intimidado por qualquer pessoa, por qualquer farda, por qualquer rifle, por alguém com cigarro de maconha, por um nariz aberto do cheiro de cocaína, por uma yakuza, por uma milícia, o dia que tu fores intimidado por qualquer um dessa raça, tu não terás mais uma gota do evangelho na tua vida. O diabo estará reinando sobre ti e dando gargalhada, dizendo diante de Deus: ah lá o teu soldadinho, acabei com ele. Mas se há o Espírito da glória em ti, irmão, o chifre do boi submisso vai se transformar em arma poderosa. Prepara-te, irmão, para encontrares com teu Deus. Porque você entrou por essas portas, sabe para quê? Para encontrar Deus. Mas tu acha que vai encontrar Deus e vai continuar morando nessa terra? Se o céu e a terra passarão, Deus quer um encontro contigo para te levar para a glória. Ah, mas a que hora? Vai ser quando? Vai ser na hora que Ele decidir, porque você é servo. Ele que decide a hora que vai te levar para junto dEle. Ebenezer, irmão, até aqui nos tem ajudado, Senhor, pessoas que não conseguem entender o seu lugar. E se tem uma coisa que Deus leva a sério, é o lugar de cada um. Estava vendo uma reportagem, um padre começou a ler a Bíblia, coisa rara que padre não lê Bíblia. Começou a ler a Bíblia e descobriu que Maria não faz milagre, que Maria não é nada. Foi a bem-aventurada por ser mãe do Senhor, mas de santa não tem nada, muito menos de virgem. E aí começou a ensinar para os fiéis que Maria não é essa santa, não faz milagre e tal. O que os fiéis fizeram? Se reuniram para expulsar o padre da igreja. Ora, quem é maior? Quem ensina ou quem aprende o ensinamento? Eis a prova de que não estavam em busca da verdade. Queriam as suas próprias concepções, pois de repente aqueles que é o guia, o pastor dele, o pai deles, que a palavra padre no latim quer dizer, no espanhol quer dizer pai, aquele que é o pai, o guia deles, começou a lhes mostrar uma verdade e eles expulsaram esse pai do caminho deles. Fizeram abaixo-assinado para expulsar o padre, porque estava dizendo que Maria não faz milagre. Ora! E não tem cristão que é assim? Não tem cristão que ousa pensar negruras a meu respeito? Eu sou teu guia, meu querido.
A minha vida não está sujeita ao teu pensamento, nem ao teu julgamento. E pessoas estão aqui dentro sendo massacradas pelo Espírito, entendendo que as suas vidas travaram e que não vão adiante. Sabe por quê? Porque não entenderam que eu, para a congregação, sou Deus. E quando eu falo isso, as pessoas ficam fora de si. Não é possível. Não, está se exaltando. Por mais que eu me exalte, não estou sujeito à análise de membro da igreja. O meu nível espiritual eu trato só com Deus e Deus comigo. Só eu e Deus. Se eu tiver com a minha vida toda errada, toda podre, toda caída em adultério, nenhum profeta aqui dentro vai profetizar nada para mim. Nenhum profeta aqui dentro vai profetizar nada para mim, porque eles não têm nível para falar comigo. Quem me mandou fundar o ministério, meu querido, não foi profeta, foi Deus. E as pessoas não entendem isso. Aí destrói a sua vida. Por quê? Porque igual aos católicos, tem crente que não sabe o seu lugar, não sabe reconhecer as coisas. Tem uma mulher que está morando por aí, foi minha colega de infância, mesmo colégio, entrou aqui outro dia, aí ficou aí no culto, ouviu pregação, ouviu profecia, deve ter sido metralhada. Acabou o culto. Não, que eu queria orar para Jesus, eu queria voltar para Jesus, você ora por mim? Eu falei, não, quer voltar para Jesus? Vem, frequenta os cultos, senta aí. Tem pessoas que não sabem seu lugar. Você não pode entrar numa igreja e mandar que o pastor ore por você. O pastor não recebe orientação sua, ora por quem quer, a hora que quer, do jeito que quer. O pastor não tem que orar por ninguém. Já teve gente, pastor, tu liga no telefone, pastor, liguei porque eu sei que tu é homem de Deus, vai orar, eu sei que Deus vai mover na minha vida, eu quero uma oração do pastor. Eu falei, não vou orar não oro por telefone para ninguém. Mas tu não é pastor? Sou pastor perante Deus e não para você. Meu ministério é exercido perante Deus, ninguém me diz o que fazer. E tem gente que não entende. Então, irmão, para te impulsionar, se tu já está pensando em ir embora, eu para você sou Deus, só não vou deixar você me adorar nem se curvar diante dos meus pés, mas eu para você sou Deus. Essa é a realidade, as pessoas não entendem. Eu já falei, um ministério, um sacerdócio é a representação do próprio Deus na terra. Sabe que as pessoas são muito loucas? Elas não conseguem entender uma coisa. Deus disse assim para Moisés, Moisés, está vendo aquela madeira ali? A pior que tem, madeira de acácia, madeira bruta, madeira horrível. Tu botar a mão assim, crava um monte de farpa. Moisés, pega aquela madeira ali, faz isso, isso, isso e isso. Agora, Moisés, pega ouro, constrói um querubim aqui, põe, forra tudo, pronto, Moisés, está aí. Isso aí, Moisés, representa a minha presença. Aí alguém foi lá, encostou, pum, morreu fulminado. Quem é maior, igreja, eu ou uma arca de madeira revestida de ouro? Quem vale mais, um pedaço de madeira revestido de ouro ou um homem que tem o espírito da adoração? Aquilo era só uma simbologia, aquilo era só uma representação. Eu sou vivo e tenho livre-arbítrio, eu tenho escolha, e eu decidi que Jesus Cristo será Senhor na minha vida. Eu valho mais que qualquer arca, sou muito mais valioso do que qualquer arca. Se encostaram na arca e foram fulminados, eu digo para a congregação, desperta, ai de ti, se falar das lideranças que estão acima de ti. Ai de ti. Não, mas um homem encostou a mão na arca, morreu fulminado. Que dirá então quem falar contra um sacerdote? Não temos exemplo, não?
Miriam leprosa, ia até morrer. Por que não temeste falar contra meu servo, contra Moisés? Engraçado, ninguém falava contra a arca, mas contra Moisés queriam falar. Loucura! Quem é maior, um homem ou uma arca de madeira revestida de ouro? Eu sou a arca de Deus nesse lugar, mas valho muito mais do que aquela que desapareceu. Aquela não tinha livre-arbítrio, era só uma imagem. Eu tenho livre-arbítrio e sou adorador. Pago o preço para que esse ministério esteja de pé. Pago o preço para que o Espírito Santo possa te conduzir a esse aprisco. Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque eu, tal qual Abraão, sou amigo de Deus. Sou amigo de Deus. Pode acreditar nisso. Quando você vier para a geração de Jesus Cristo, se tiver compromisso de horário lá fora, não venha, irmão. Ou então tu vai ter que sair no meio do culto, porque agora a gente tem hora para começar e não tem mais hora para terminar. Agora o que Deus quiser falar, Ele vai falar. E pastor, e antes não falava? Antes não falava. Nós tínhamos horário, nós temos livre-arbítrio. Vamos acabar o culto? Vamos acabar o culto. O que Deus tem para falar? Vai falar no outro culto. Porventura Ele não nos deu a autoridade sobre a igreja, a autoridade administrativa. Agora não tem mais isso. Agora, enquanto sentir que Deus quer falar, não interessa o ponteiro do relógio. Quem tiver compromisso pode ir para casa. Amém, meu irmão? Senta um instante. Vamos ouvir os nossos profetas. Irmão Alexandre. Aleluia. Louvado seja Deus. Mestre, o Espírito Santo me deu a visão nesta noite. Eu vi a palavra voluntários. E essa palavra percorria por toda a congregação em busca de vidas, em busca de corpos, a qual ela pudesse repousar. Então essa visão cessou. Irmã Renata, eu via você, irmã, com um pão na mão. E com a medida do culto, esse pão foi cortado, todo cortado, e restou apenas um pedaço de pão. E o Senhor diz assim: esta é a provisão para a sua vida, este único pedacinho de pão diário. Amém. Amém. Quando o Senhor começou a ministrar a primeira parte da palavra, Deus me mostrou as asas do Senhor totalmente abertas e elas batiam de maneira que o Senhor não tocava no chão. A ponta das asas do Senhor eram de diamantes, mas eram diamantes negros que reluzia luzes, saíam luzes do diamante. E era tão afiada, que quando o Senhor falava, as asas batiam, o Senhor não tocava no chão, e corações eram penetrados pela palavra que saía da boca do Senhor, pelos punhais, as espadas que saíam da ponta da asa. Quando o Senhor dizia que não temia traficante, que o Senhor era imortal, que era impossível abater o Senhor, eu vi um leão e ele andava de um lado para o outro em cima do púlpito. E quando eu olhei para o Senhor, era um só, o Senhor e esse leão, pastor. Até aqui. Paz, irmãos. Mestre, durante os primeiros louvores,
Senhor cantou louvor, no começo eu via duas pessoas louvando, era o Senhor, mas estava duplicado. E o tempo inteiro o Senhor louvava com roupa de presidiário. A primeira vez eu vi uma roupa preta e branca com listras. Depois aquelas vestes foi mudando, vi roupa laranja. Porém, todas essas vestes eram de presidiários. Iam mudando de cores, como se a vontade de prender o Senhor não era somente desse estado, porém eram de vários lugares. Foi esse o entendimento que o Espírito Santo me deu, porque essas cores mudavam, alternavam o tempo inteiro do louvor. E o Senhor adentrou os comentários, ainda com essas vestes mudando de cores, o tempo inteiro. Amém. Irmão Rômulo, eu ouvi gritos, gemidos. Esses gritos subiam ao céu. Então eu ouvi uma voz no céu gritar: Rômulo. Como se alguém clamasse a Deus que precisasse de ti. Foi o entendimento que eu tive, irmão. E esses gritos foi muito real, mas muito real. Eu escutava bem o grito de uma mulher e um grito de um homem. Impressionante, irmão. Eu ouvia bem claro, muito nítido. E a voz que descia do céu chamava por Rômulo. Amém, irmão. Ainda durante o comentário, mestre, eu vi o Senhor num barco, numa praia, e o Senhor falava e o vento levava a voz. Eu via pessoas sentadas na areia e ouvindo a palavra, e uns estavam calçados, outros descalços. Porém, os que estavam calçados escreviam na areia. Enquanto o Senhor falava, passava o dedo como se escrevesse algo na areia. E isso foi acontecendo o tempo inteiro dos comentários do Senhor antes da palavra. Amém. Quando o Senhor mencionou o apóstolo Paulo na situação de Estevão, né, e mencionou Saulo, eu via uma veste no chão suja de sangue, e essa veste vestia aquele homem aonde a veste estava nos pés, e eu via aquele homem crescer, e com essa veste ele também morria, como se o apóstolo Paulo, que era Saulo, vestisse as vestes de Estevão. Foi o que eu entendi na visão. Foi muito tremenda essa visão. Louvado seja Deus. Irmão Samuel, eu vi, irmão, você sair daqui de manhã e vários anjos seguiam à tua frente, e aonde o irmão passava, o caminho estava limpo. Eles iam andando e limpando, preparando o caminho para você passar, irmão. Impressionante. E quando você tornava, se você passasse por um outro caminho que não fosse o que você foi, eles também eram limpos, irmão, até você chegar aqui. Louvado seja Deus da geração de Jesus Cristo. Ainda durante a palavra, todo momento que o Senhor falava de morte, da mão do Senhor saíam laços de fogo, e enrolando os irmãos e trazendo até o púlpito. E o Senhor gesticulava com as mãos, e esses laços vinham enrolando e trazendo os irmãos até o púlpito. O tempo inteiro era um laço de fogo. E quando esses laços laçavam, os irmãos também ficavam em chamas. Quando o Senhor deu a ordem que ressuscitassem o martírio,
eu via, mestre, vários cavalos se levantarem da terra. Eu via vários esqueletos se levantarem da terra e se tornarem homens. Eu via escudos deles se levantarem, espadas com aquele símbolo de Roma, e eles começarem a marchar sobre a largueza da terra em busca de cristãos. E esses cristãos estão aqui, na geração de Jesus Cristo. E um vento muito impetuoso vem em direção a esse ministério. Mas esse vento é da glória de Deus para alguns, mestre. Eu tive uma visão, mestre, nessa madrugada em oração, aonde eu via os irmãos, deu para ver bem o irmão Alessandro, Reinaldo, o irmão Davis, o irmão Rômulo, o irmão Clark, Michel, irmão Juan, irmão Cícero. Vinham sobre eles vestes sacerdotais, vestes brancas, adornada em ouro. E elas vinham sobre os irmãos que eram casados e tinham esposas, eles recebiam uma veste. Os irmãos que eram solteiros recebiam 2 vestes. E, irmão Paulo Roberto, eu via você receber uma veste, mas a veste, ela era branca, porém, ela era pequena, ela era curta. Quando você ia vestir, ela como se prendesse na parte do pescoço. No entanto, irmão, ela passava, mas ela ficava apertada, de maneira que o incomodava, irmão. Amém. Irmão André, a você lhe foi dado uma veste, mas lhe sobreveio a segunda veste. Porém, você pegou, mas não vestiu. Ficou com ela nas mãos, irmão. E assim manda dizer o teu Deus. É tempo de rachar, irmão. Deus quer te elevar a algo muito grande, irmão. Mas há algo que te prende. Assim diz o Senhor. E eu vejo você caminhar. Mas quando eu enxergo você caminhar, eu vejo você caminhar sozinho, com Deus. E essas vestes estão diante de ti, irmão. Nesta hora. Irmão Rafael, a palavra é essa que Deus manda te dizer. Tomai tu vergonha na cara. Tomai tu postura de homem de Deus, pois o lugar que estás é terra santa. Não brinque com Deus deste lugar. Assim diz o Senhor, ou serás expulso daqui. Este lugar é santo, diz o Deus da geração Jesus Cristo. Não brinque comigo, assim diz o Senhor. Amém, mestre, até aqui.
A paz, igreja. Mestre, nos comentários eu vi 6 cérebros no alto aqui na congregação. Eu não via de qual cabeça ele se desprendia. Eu vi uma grande mão destruir cada cérebro de uma forma lenta, um de cada vez. Amém. Rafael Reis. Andréia, Leidiane, Dora, Sônia, esse rapaz, esse senhor, Marcel, Tupiara, Adão, Rosana Paiva, muitos do continente africano, Gilmara, o senhor, Luciana, Rosana, Vieira, Paulo Mota, muitos do Nordeste. Eu vejo em frente ao púlpito frutos. E essa é a pergunta que o Deus da geração Jesus Cristo manda fazer a cada um de vós. Cadeis o fruto do arrependimento? Cadeis o fruto da fé? Cadeis o fruto da conversão? Cadeis o fruto da regeneração? Cada um de vós cuspiu na face do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim está dizendo eu, um nada na seara do nosso Senhor. Por que vocês abaixam a cabeça agora? Por que não abaixaram a cabeça para largar a arrogância de vocês, a altivez de vocês, o ego de vocês, a língua maldicente contra os irmãos de vocês? A falta de caráter é grande em cada um de vós. A adoração de vocês sequer sai do lábio de vocês. Como podem imaginar que a adoração de vocês sai desse teto? O fruto de vocês até hoje tem sido o caminho que vocês escolheram, o caminho da maldição. Assim diz o Senhor. Até aqui, mas... Amém. Assim começou o culto, eu vi uma pena no teu bolso, Cícero. Teu bolso direito, bolso de trás. E assim diz o Senhor. Eu te dou a honra de reescrever uma nova história para a tua vida. Amém. Eu vi como se fosse velas. Elas estavam 7 e depois tinham mais 7. Elas ficavam do lado do púlpito. Eu vi na hora do louvor como se o chão abrisse e várias mãos saíssem, e depois eu vi homens, seres humanos brotarem do chão e encherem esse lugar.
eu vi um grande campo com trigo. E esse campo estava pronto para dar o trigo. E o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo, me falou: eis aí a última colheita. E nesse momento eu perdi os meus sentidos. E eu fui levado ante uma mesa. A mesa era muito grande. E eu via como taças de vinho, pratos. E eu vi uma grande confraternização nessa grande mesa. E eu não sei onde era esse lugar, mas eu sei do gozo que me invadiu. E algo explode dentro de mim. Está próximo a grande reunião com o Senhor. Está muito próximo. Eu vi muitas espadas aqui hoje, durante a pregação, muitas espadas. Eu vi uma grande espada que ficava aqui, enorme essa espada. Eu vi 5 estrelas. Elas ficavam 2, e mais 2, e uma em cima. E elas sobrevoavam o meio da congregação. Então eu vi um anjo, todo de capa preta. Ele ficava na frente do púlpito. Essas 5 estrelas vinham e como se bordassem na capa dele. Então ele tirou de dentro da capa uma balança e me mostrou. Amém. Irmão Adão, eu olhei para ti e eu vi teu rosto desaparecer. E eu continuava olhando, porque o teu rosto desaparecia, como se ele fosse puxado para dentro. E assim te diz o Senhor: tu não tens identidade. Eu tive uma visão na hora que o Senhor disse que alguns falavam mal do Senhor. Nesse momento, eu vi cair aqui, como se fosse pedaços de pau desse tamanho assim, caíam, e eu não entendi o que eu via. E eu via cair, e como eu não entendi, eu perguntei: o que é isso que eu vejo? E uma voz me disse: isso são cajados. E caíam no chão. E eu não vi ninguém pegar eles. No momento em que o Senhor deu a ordem, morte aos cristãos, eu tive uma visão. Eu vi um grande demônio. Esse demônio era enorme. E ele tinha asas muito grandes. E o lugar onde ele estava preso tinha atrás dele 4 luas minguantes. A hora que o Senhor deu a ordem, ele deu a saída. E uma das luas ele levou com ele. E ficaram outras 3. Amém. Eu tenho uma palavra do Senhor. Essas pessoas que o Davidson citou, assim diz o Deus da geração Jesus Cristo: vocês me perguntam o que fazer, e eu respondo o que vocês nunca quiseram ouvir o púlpito. E isso é sério, porque assim diz o Espírito de Deus:
Vocês não creem na profecia, vocês não creem no púlpito e vocês não creem em Jesus Cristo. Vocês não creem naquele que um dia lançará vocês no inferno. Todos os nomes que o irmão Davidson citou. Vocês não creem. E não adianta falar que creem, porque vocês estão falando que creem. Eu desafio o Deus de vocês. Vocês não creem, porque se vocês credibilizassem, a vida de vocês seria outra. E não só nesse lugar, mas a vida particular e pessoal. A família de vocês está destruída, o cérebro de vocês está destruído. Vocês não conseguem nem pensar, nem raciocinar. Vocês não têm mais paz. O que vocês fizeram da vida de vocês? E ainda importunam o Espírito Santo dizendo o que fazer, sendo que toda vez vocês sentam nesse lugar dizendo, vou ver no que vai dar. Aqui eu estou e aqui ficarei, pois cada um desses nomes que o Davidson citou, verão que não ficarão muito tempo nesse lugar, pois o Senhor desse lugar é vivo, e vocês estão num lugar que tem Deus, e tem homens de Deus que pagam preço para estarem de pé. As renúncias que alguns têm aqui, vocês nunca sonharam. Por isso, assim diz o Senhor, vocês não creem no púlpito e não creem no Deus desse lugar. Esse é o castigo que os lançará no inferno. Senhora, assim pergunta o Deus da geração Jesus Cristo, o que vens fazer nesse lugar? A senhora que mexeu a mão, isso. Amém. Irmão Paulo Roberto, Deus me manda lhe dar uma palavra. Escuta isso. Tu andas quando não tem que andar. Fala quando não tem que falar. Deita quando tem que ficar em pé. E estende a mão quando tem que encurtar o braço. Essa é a resposta da tua oração. Assim manda te dizer o Deus da geração Jesus Cristo. Fique quieto. Deus me deu uma visão. Vestes rasgadas e jogada no chão, corações, também eu vi corações no chão, e Deus manda dizer o seguinte: é necessário rasgar as vestes do orgulho, as vestes da soberba, da arrogância. É impossível, diz o Espírito Santo de Deus, receber as minhas vestes, revestido a si mesmo com orgulho, manda dizer o Senhor. Diz o Espírito Santo de Deus, tem que arrancar os vossos corações. É necessário arrancar o próprio coração e colocar neste chão para ser pisado pelo Espírito de Deus. É necessário arrancar os próprios sentimentos para sepultar a própria vida e receber
da minha vida, diz o Espírito Santo de Deus. Esta palavra, diz o Senhor, é para aqueles que foram citados, que resistem às profecias, que não creem no púlpito. Assim diz o Senhor: eu trarei as vestes da vergonha, diz o Espírito Santo de Deus. As espadas que saíam das suas asas, mestre, perfurou os corações dos arrogantes, e nunca mais serão curados, diz o Senhor, porque não creram nas tuas palavras. Assim diz o Senhor. Quando tu dissera, eu sou como Deus, corações se endureceram, se petrificaram, de maneira que era impossível ser quebrado, porque resistem à palavra do Senhor, o Todo-Poderoso. Até aqui, pastor. Amém. Quando o irmão André falava, isso que o profeta falou é o caminho que Deus preparou para esses que foram citados. Só que esse caminho está atrás do pastor. Quem poderá passar por esse caminho? Aleluia. É Antônio o teu nome, irmão? Eu vejo um laço do púlpito de fogo e ele gira sobre a sua cabeça. E Deus, irmão, Ele te convida a se juntar a esse púlpito. Esse laço de fogo, irmão, eu falo com o irmão e eu vejo, ele está em cima da sua cabeça, irmão, apto a te laçar. E eu repito, Deus te convida a se juntar a esse púlpito. Assim diz o Deus da geração de Jesus Cristo a ti, irmão. Assim diz o Senhor. Esse dia não terminaria sem que antes eu, o Senhor da geração Jesus Cristo, abençoassem aqueles que creem nesse lugar, nas profecias e na palavra que sai desse púlpito. E uma bênção especial vai para ti, irmão Jorge, e para ti, Cícero. Assim diz o Senhor, brevemente todos verão isso. Irmão Dorival, a palavra é essa, irmão, apressa-te. Deus conta com a tua vida neste lugar, irmão. Amém. Alô. Louvado seja Deus. Daniele, as palavras são duras para ti. Eu tenho te humilhado neste lugar, para não te perder. Entenda isso. O que eu tenho falado contigo é para não te perder. Assim diz o Senhor. Dorival, eu tive uma visão contigo, você em uma estrada. E nessa estrada
eu via você com a face como se estivesse cansada. O Deus da geração Jesus Cristo quer ver as suas obras. Não pare, não cesse em realizar as minhas obras. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Irmã Daniele, eu tive uma visão contigo, na qual eu via você de joelhos, despedaçada espiritualmente, glorificando, gritando, clamando ao Deus verdadeiro. E como se fosse o teu último suspiro, eu via você com as suas mãos, juntando caco por caco de um vaso totalmente despedaçado. E ao momento que você unia um caco ao outro, eu não via mais a emenda. E o Deus vivo manda dizer a ti, irmã, nesta noite, o caminho é esse, obediência, pois eu preciso que a sua base seja reestruturada. Assim diz o Senhor. Alguém, irmão, mas não. O que você teria a dizer por um lugar aonde Deus fala face a face com o seu povo? Um lugar que você não vive a tatear, não tateia mais, um lugar onde você sabe que há Deus, porque você tem sentido dentro de si a palavra ecoar. Você tem sentido. O que você diria? Você não adoraria esse Deus? Então adora comigo antes de nós terminarmos. Shalom, meu amigo, Deus vai contigo até o fim. Em teus braços de amor te sustenta o Senhor. Shalom, shalom. Shalom, meu amigo, Deus vai contigo até o fim. Em teus braços de amor te sustenta o Senhor. Shalom, shalom. Irmão André, o relógio que estava na tua frente, trincado, ele quebra. E assim diz o Senhor, irmão, já não há mais tempo. Tome tua atitude. André, Deus te manda acalmar o coração do menino, pois as coisas são no tempo de Deus. Retirai dele a ansiedade. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo, irmão. Irmã Dayana, no momento daquele louvor, irmão, via você num nível muito alto e várias pessoas sobre a face da terra de joelhos diante de ti. Amém. Amém, irmãos. Bendito Deus, Pai querido, nós te glorificamos e te pedimos força, entendimento, compreensão para cumprir o teu projeto. O Senhor nos chamou para trabalharmos. É o que nós queremos, Senhor, trabalhar e trabalhar até que a morte nos una para sempre. Assim, Senhor, leva-nos na tua graça e na tua paz, pois certamente o Senhor tem lutado para congregar neste lugar os últimos guerreiros. Jesus, nós te continuaremos.
Vamos em nome de Jesus.